Três coisas que distanciam você de Deus. Preste muita atenção a estas três coisas que nós vamos falar agora. Três coisas que distanciam qualquer pessoa de Deus. Eu, você, qualquer um. E você precisa atentar para isso, porque eu sei que Deus está perto de todos nós e a distância entre nós e Ele sempre será uma simples e sincera oração. Quando eu falo distância, eu não falo uma distância física como nós estamos acostumados, nós seres humanos que estamos limitados ao espaço. Eu falo da distância espiritual, da frieza, da parede de separação que bloqueia o seu contato com Deus, a sua comunhão, a sua amizade com Deus. Assim como marido e mulher podem morar na mesma casa e estarem distantes, assim também. Deus está sempre perto de nós, mas nós podemos estar distantes dele. Então vamos prestar muita atenção a estas três coisas, porque são muito fáceis de acontecer e nos separar de Deus. Vamos lá. A primeira coisa que pode certamente nos separar de Deus é a nossa própria vontade. A sua vontade é a minha vontade. A nossa vontade quase nunca está alinhada com a de Deus. Há coisas que nós queremos que sim, estão de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, você quer restaurar o seu casamento. Isso é vontade de Deus, não tenha dúvida. Está escrito, explícito na palavra de Deus que ele odeia o divórcio. Que o que Deus uniu, o homem não deve separar e etc. Então a vontade dele é que o casamento seja restaurado. Mas nem sempre esta é a vontade dos cônjuges, não é? Deus não pode impor a vontade dele sobre nós. Senão, não faz mais sentido. A humanidade não tem nenhum sentido se ela for obrigada a fazer tudo o que Deus quer. Deus, no seu amor perfeito, quer que as pessoas o amem de escolha própria, decisão própria, vontade própria. Assim como nós, ninguém quer ser amado por obrigação. O valor do amor é que aquela pessoa poderia estar com qualquer outra, mas ela escolhe estar com você. Assim Deus quer o amor do ser humano. Então, para que a vontade dele seja feita em nós, nós precisamos alinhar a nossa com a dele. E isso, inevitavelmente, vai envolver muitas vezes um abrir mão da nossa própria vontade. Um entender que, quando a nossa vontade contraria a dele, nós temos de abrir mão da nossa. Se confiamos que a vontade dele é perfeita, boa, agradável, sempre soberana e sempre o melhor para nós, então nós vamos abrir mão da nossa própria vontade. Mas, do contrário, quando a gente faz a própria vontade, independente do que ele quer para a nossa vida, a gente acaba indo por um caminho diferente. E muitas vezes esse caminho vai nos levar para longe de Deus e para o sofrimento também. Não é à toa que lá na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeira coisa, a sua própria vontade. A pergunta que você tem que se fazer é: há alguma coisa que eu tenho buscado neste momento, que eu tenho almejado, desejado, trabalhado com todas as minhas forças, que contraria a vontade de Deus para a minha vida? Eu já submeti tudo o que eu quero, o que eu desejo, meus planos e objetivos à vontade de Deus e eu estou preparado para abrir mão da minha se não for a dele? Então, essa é a pergunta muito importante. Segunda coisa, o pecado. Segunda coisa que separa o ser humano de Deus é o pecado. Lá em Isaías 59 está escrito que os ouvidos do Senhor não estão surdos para não ouvir, as mãos dele, os braços não estão encurtados para que não possa salvar, mas são as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é desobediência à palavra de Deus. O pecado é você ir numa outra direção daquela que é o melhor para você.
que é o melhor segundo o que Deus já determinou. Uma definição de pecado é errar o alvo. A palavra bíblica usada para definir pecado é a mesma palavra que indica errar o alvo. Então, quando a pessoa peca, ela está errando o alvo, aquilo que é certo, que é digno para ela. Então, quando você erra o alvo, indo numa outra direção, você está pecando. Então, por exemplo, você quer paz com a sua família, mas lá na sua família tem uma pessoa ou pessoas que te machucam, te maltratam. Então, seu alvo é a paz. E aí você decide guardar mágoa, ficar sem falar com a pessoa, você decide dar o troco, etc. Então você está errando o alvo, porque se você ficar sem falar, se você não perdoar a pessoa, se você não tratar bem, apesar de estar sendo tratado mal, você vai aumentar essa inimizade. Então, se você quer paz na sua casa, você tem que perdoar, você tem que tratar bem, no mínimo, no que depender de você, viver em paz com essas pessoas. É claro, não depende só de você. Se o outro faz isso e o outro faz aquilo. Tá? Você não tem controle do outro, estou falando de você. O que o outro faz, você não tem controle. Mas o que você faz, você pode controlar. E se você devolver à altura do que os outros fazem com você na sua casa, você vai estar pecando, porque você erra o alvo. Se o alvo é a paz, então faça aquilo que vai promover a paz. Pelo menos da sua parte. Então, o pecado nos separa de Deus. Quem está acompanhando aí a série Reis e viu lá a situação do pecado de Davi e Betseba, está vendo, está entendendo claramente o que significa essa separação de Deus. O pecado traz a dúvida, o pecado traz o medo, traz a vergonha, a consciência pesada. O pecado nos separa de tudo que tem a ver com Deus. Tanto é que, para resolver esse problema, Jesus teve que vir ao mundo para tomar o pecado do ser humano sobre ele. A única forma que o ser humano vai ser salvo, vai poder estar com Deus, é se ele resolver o seu problema do pecado. E a única forma de fazer isso é crer no Salvador, naquele que tomou os nossos pecados sobre ele e viver em obediência à palavra dele. Então, se você tem vivido no erro, na desobediência, consciente da palavra de Deus, abandone o seu pecado. O primeiro passo para se voltar para Deus é o arrependimento, que significa o reconhecimento do pecado e o abandono dele. Terceira coisa que nos separa de Deus: a fascinação do mundo. Está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Então, é muito fácil nós cairmos na fascinação do mundo. O mundo é maravilhoso. Deus criou essa terra para nós. E quando eu falo mundo, eu não falo da natureza. Eu não falo dos animais. Eu não falo das coisas que Deus criou. Eu falo do jeito do mundo. O jeito do mundo. O mundo, a prática do mundo, a cultura desse mundo, não tem nada a ver com Deus. A Bíblia diz que esse mundo está nas mãos do diabo. Ele jaz no maligno, está nas mãos. Quem controla esse mundo hoje em dia, graças ao ser humano, é o próprio diabo, porque o ser humano entregou as rédeas deste mundo, da sua própria vida, ao diabo. Então, o que rege esse mundo são as vontades malignas. Então, você que se diz uma pessoa de Deus, que é cristã, que quer seguir a Deus, mas você é fascinado pelos jeitos do mundo, pelas coisas deste mundo. Você segue as pessoas mundanas, você admira pessoas mundanas. Você admira pessoas só por causa do sucesso que elas têm, porque você quer sucesso, você idolatra o sucesso, então você segue pessoas de sucesso naquela área e você acha que aquelas pessoas são modelos para você. Você que se diz cristão, Jesus disse que nós somos a luz do mundo e não o contrário. Mas muitos cristãos buscam no mundo, que é trevas, algum tipo de luz para iluminar suas vidas. Ou seja, eles não têm Jesus, porque Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo e depois ele disse, nós também somos a luz do mundo. Quer dizer, nós temos que ser Jesus para esse mundo.
Mas quando você corre atrás do mundo, porque o mundo te fascina, as riquezas, a moda, a fama, o sexo, os prazeres desenfreados, todos os jeitos deste mundo contrários a Deus, quando você se apaixona por isso e deixa levar por isso, não tenha dúvida que você está correndo na direção contrária a Deus. 3 coisas que separam o ser humano de Deus: a própria vontade, o pecado e a fascinação do mundo. Observe se há algum destes, ou todos os 3, separando você de Deus neste momento. E se houver, o que é que você vai fazer a respeito delas? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.